Opa, Legião do Join! Estamos começando mais um papo aleatório aqui no Join Podcast. Eu sou a Débora Sateles. E eu sou Henrique Araújo. Já tivemos vários papos aleatórios aí, com vários papos interessantes, né? Que eu acho que vocês já acompanharam alguns. E hoje aqui estamos chegando aqui, né, no novo ano, 2021. Deve ter vários assuntos interessantes. E antes de começar o papo aleatório, solta a vinheta. Finalmente encerramos o ano de 2020, né? Eu acredito que todo mundo estava esperançoso, torcendo para que o ano acabasse, né? Também digo que esperei um pouquinho por 2021, mas se tem uma coisa que 2020 trouxe de bom, pelo menos para nós, né? Pelo menos para mim, foi justamente a criação, né, do Join. Então foi o ano que o Join Podcast foi ao ar. Então finalizamos o ano super bem, não foi, Henrique? Começamos a desenvolver o Joy, né? Desenvolver toda essa estrutura, esse estúdio, né? Conhecer a plataforma do YouTube. Em falar em YouTube, teve um caso assim, bem polêmico que aconteceu com o YouTube, né? O Felipe Neto. Não sei se você chegou a ver, Débora, sobre o caso do Felipe Neto. Sim, ele conseguiu se envolver aí em algumas polêmicas aí nesse final do ano, né? Então ele manteve o nome dele alto aí o ano inteiro. Não, pior que tem isso no YouTube, né? Se o seu nome está envolvido com alguma coisa, acaba aumentando aquela procura sobre você e você acaba ganhando um certo engajamento. Só que isso que ele envolveu ficou uma coisa mais séria porque foi parar no Ministério Público, né? Porque teve a classe faixa etária dos vídeos dele, tinha que estar bem nítido, porque o público dele em massa é infantil e disseram que ele estava comentando algumas coisas que não deveria falar para as crianças, né? Ele teve algum probleminha sobre isso aí. Sim, eu vi que foi até uma famosa, né, Antônia Fantinelli, que denunciou ele para o Ministério Público, uma das pessoas, né, e ele precisou assinar um termo, né, falando que ia fazer alguns ajustes, inclusive colocar a classificação, né, a faixa etária para quem assistiu os vídeos dele, que ia mudar um pouco a linguagem. Então ele realmente se comprometeu aí, né, a cuidar dessa parte nos vídeos dele, até porque assim, ele é super conhecido e é um exemplo aí para os adolescentes aí, para, né, o público infantil. E eu acho que sobre isso aí tá demonstrando que a plataforma YouTube ela ganhou uma certa força, né? Que as pessoas estão consumindo forte. Porque antes, algumas coisas que passavam no YouTube estavam passando despercebido, né? E agora grandes YouTubers que atendem a uma grande massa de pessoas estão tendo que ter, bora dizer assim, problemas que antes era mais da televisão, né? E quem diria que um YouTube teria que estar problema com classificação de faixa etária, problema com MP, né? Porque o Felipe Neto tem uma massa que ele tem uma audiência maior que muitos canais de televisão igual, não sei, alguns programas da Rede TV, eu acho que não tem audiência de algum vídeo, alguma live do Felipe Neto. Não, com certeza, e como eu falei, ele é muito influente. Então, realmente, se você parar para pensar, o que ele fala não é qualquer, né? Tem que ter Aham. essa classificação indicativa, até pelo jeito dele falar, tem que ter um cuidado, porque assim, ele falar um exemplo, alguns palavrões e uma criança escutar, ela Uhum. vai repassar aquilo, né? Porque assim, tem diferença de você fazer de você ter um canal para um público adulto, tem a diferença de você ter um canal para o público teen, né? Tanto ele quanto o irmão, eles fazem vídeos mais voltados para esse público Uhum. infanto-juvenil, vamos dizer assim, né? E tem que ter esse cuidado. E assim, achei super válido, achei bacana da parte dele não ficar colocando dificuldades em relação a isso, né? Então, assim, ele esse pediu, o Ministério Público pediu esse assinamento lá do termo de ajustamento de conduta e ele fez sem problema nenhum, né? Tanto que assim, nem foi divulgado na mídia, mas não foi nada muito problematizado, porque se ele tenho que assinar, então realmente vou mudar, vou melhorar e tudo mais. Ele não ficou criando dificuldades em relação a isso. Acho que até por isso mesmo que não se falou tanto,
né, É porque pra desse ele ficar polemizando tanto isso aí, é ruim pra ele porque a imagem dele fica cada vez maior no site de notícias, né? Felipe Neto travou isso, travou aquilo. Se ele ficar mais quietinho na dele e resolver por fora, mais rápido se resolve aquilo dali e dá uma abafada até surgir uma nova repercussão com outra pessoa, até mesmo com ele, se ele quiser, sei lá, envolver em outra coisa para abafar esse, né? Se ele souber bem trabalhar aquilo dali. Porque essas notícias aí, hoje em dia, a gente está no momento, uma geração, igual o Dudu Nobre falou, que antigamente as pessoas tinham um assessor que era para resolver momentos de crise. Por exemplo, quando tinha uma polêmica sobre o seu nome, tinha que ter um especialista para abafar aquilo que estava envolvendo o seu nome. E essa reportagem, a televisão ficava toda hora falando só sobre aquilo. Hoje em dia, estamos com o Instagram, com o YouTube, gerou tantas pessoas, influencers, tantos YouTubers, que sempre vai ter alguém para comentar, né? Antigamente tinha mais, era cantor e artistas, por exemplo, assim, da Globo. Então, quando uma pessoa envolvia numa coisa, até surgir outra pessoa com uma coisa polêmica, demorava. Então, eles tinham que ter um trabalho melhor para o cara escapar daquilo ali. Hoje em dia, a gente está em dois momentos. Que a fama, você pode ter uma fama de 15 segundos, cada rápida, meteórica. E também, se você tem envolve a polêmica, é mais rápido para todo mundo saber aquilo ali e consome mais rápido aquela crise sua, o mais rápido possível, e depois vai pro próximo, né? Sim, inclusive ele é uma das pessoas que ele só muda a polêmica que ele tá se metendo, né? Inclusive, ele finalizou o ano trazendo a maior polêmica de todas. Que o ano inteiro nós tivemos a política do cancelamento. Uma coisa que nos anos anteriores não tinha tanto. Mas eu acredito que 2020 foi o recorde da política a política de cancelamento ganhou essa força em 2020. Porque eu acho que muitas pessoas estavam mais tranquilas em casa, sem poder fazer o seu trabalho, e começaram a usar o Twitter e o YouTube para falar. E as pessoas, a gente está numa geração que parece torcida de futebol, e sendo que só tem dois times, bipolar. Se você tem uma ideia, eu tenho a minha. Eu não posso ouvir sua ideia só. Se é diferente da minha, eu tenho que discordar e cancelar você. E as pessoas não estão com paciência de ouvir o tempo todo. Por exemplo, várias pessoas que têm um vídeo no YouTube ou podcast de 1, 2 horas, 3 horas, as pessoas escutaram só aqueles 10 primeiros segundos, ela descarta tudo que a premissa que foi antes, tudo que foi depois, e já quer cancelar o cara pela carreira dele todinha, por uma falha curta às vezes, né? Sim, eu vou usar até uma frase da Jojo Todinho, que ela falou assim: só quem pode me cancelar é Deus. Porque assim, realmente foi um ano que tiveram várias pessoas aí canceladas, famosos, as pessoas nas suas próprias famílias. Com certeza na família de todo mundo teve alguém cancelado aí nesse ano. E um exemplo teve a questão da pandemia e tudo, e o último cancelamento do ano foi justamente o do Felipe Neto, né? Não sei se você chegou a ver. Acho que nem chega. Eu acho que ele é tão forte, que acho que ele vai ter só um momento curto do cancelamento. Porque eu tenho a teoria que você pode ver as pessoas que são canceladas por um tempo. Se a pessoa ela levar muito a sério o cancelamento, ela acaba sendo cancelada. Porque se você passar, ou até mesmo arrumar aqui dali, se você ficar dando trela, a pessoa vai cancelar você, aí você responde lá no Twitter. Aí eles dão de novo. Aí aquela coisa que era pequena fica muito grande. Se a pessoa dá corda, é pior. E eu acho que você tá se remetendo ao caso dele ter jogado bola, né? Sim, só que, assim, a questão nem foi o fato dele ir jogar bola. É porque, assim, em menos de uma semana, ele cancelou ele mesmo cancelou uma que ele postou galera, né? Um vídeo falando para as pessoas colocar a mão na consciência, se já tinha saído e tudo mais, né? E ele falou que ele simplesmente resumiu dizendo que ele quase que foi o único brasileiro que não saiu para lugar nenhum o ano desde março e blá 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 blá. E aí do nada, em menos de uma semana surge um vídeo dele jogando futebol, né, como goleiro. E assim, ele não desmentiu, ele falou que realmente foi ele, que ele estava errado, mas que ia ficar
15 dias, né? 15 dias confinado por conta disso, enfim. Só que assim, todo mundo cancelou o cara porque ele tava fazendo isso com todo mundo. Então E parece que hoje mesmo acho que ele pediu uma desculpa, que ele tá sempre aprendendo e ele errando, que ele começou, os erros deles fizeram ele aprender, que agora ele aprendeu sobre isso aí e tudo mais. Eu acho que foi para dar uma apaziguada, porque se ele deixar o caldo crescer, aí que o cancelamento pega força. Muitas pessoas ou preferem pedir desculpa ou deixa quieto. Mas se você polemizar, a pessoa grava um vídeo, você retorna, aquele que era pequeno acaba sendo grande. Porque isso que aconteceu com ele era uma coisa fácil de resolver. Ele falou, não, vou ficar isolado, pedir desculpa, ok, né? Sim. Sim, ele mudou. Não sei se você chegou a ver que ele mudou o Instagram dele, né? E ainda postou lá no Twitter que tava mudando lá a frasezinha, né? Do Instagram dele, pra ver se que agora tava condizente com a realidade. E aí ele colocou lá seu goleirão, hipócrita desde 1988, 98, o ano que ele nasceu, né? Acho que é 1988. Chato, tiozão. Então, assim, ele colocou na própria biografia do Instagram os adjetivos que as pessoas estão dando pra ele, porque as pessoas Mas foram ele lá... tem que tomar cuidado com isso aí, que pode pensar que ele tá sendo um pouco irônico, né? Tem as duas linhas hoje na internet. Às vezes você quer fazer uma coisa. E nesse pensamento, se você não deixar bem explicadinho hoje em dia, se você já está envolvido com a polêmica, às vezes é pior, né? Pode interpretar dos dois jeitos, né? Só que eu acho que ele fez assim, tá todo mundo me chamando disso, então eu vou vestir a carapuça porque isso vai meio que passar rápido. Entendeu? Não tá porque, levando... assim, É igual piadinha de escola, o bullying, né? sim. Se você apela, se você não gosta daquilo ali, o adjetivo vai crescendo, né? Sim, e assim, ele levou, estamos me chamando de goleirão e tal, vou fazer isso. E talvez seja um cancelamento que passe rápido, né? Porque, assim, igual eu falei, o maior problema é que ele tava cancelando toda a galera e, assim, apareceram várias pessoas aí criticando ele por conta disso, né? Porque se uma pessoa se diz tão certo, por que ela tá fazendo aquilo fugindo dos próprios princípios que ela mesma fala, né? Mas vamos mudando de polêmicas, né? Eu vi um vídeo hoje de manhã, eu não sei se eu te mostrei, mas que eu achei como o brasileiro, ele passou o ano inteiro criando memes, ele iniciou o ano criando memes também. Então, não sei se você viu que os ladrões, cada dia tem uma inovação dos ladrões, né? Mas eu vi que foram assaltar uma casa em Goiânia, no Goiás, na cidade do Goiás. E aí o cachorrinho, antes os cachorros serviam para quê? Para expelir os ladrões, né? Para fazer medo dos ladrões eles irem embora. Dessa vez não. Dessa vez o cachorro acho que começou a latir, a chorar. O ladrão foi lá, fez um carinho no cachorro, colocou o cachorro no colo. Só faltou levar para casa. E paciência, né? Porque às vezes a bandidagem tá no nível tão alto que o cara tá tranquilo pra assaltar e meter o pé, né? Não, se for preso não dá nada, né? Qual coisa... Que tem alguns bandidos nos vídeos que tem uns repórteres corajosos, não sei se você já viu. Eles entrevistam bandidos e a função do repórter é fazer graça lá pra dar a audiência, né? E perguntei aí, você vai estar sendo preso aí? Porque o cara, não, eu vou passar aí no resort aí, tô bem tranquilo, vou receber um auxílio, vou ter alimentação de graça aí, tá tudo tranquilo, logo logo eu saio. Do bandido ainda faz graça das reportagens, né? Sim, tem vários, né? Tem bandido que fala assim, não, já eu tô na rua, mãe, já eu tô de volta. E eles mesmos gostam, né? Tem bandido que fica feliz quando o repórter vai lá falar quando eles são pegos, né? E bandido que ficou feliz, tem um delegado da Cunha que ele é bem conhecido no YouTube, que ele grava alguns vídeos no YouTube, e os vídeos dele é conhecido das abordagens que ele faz, né? Das operações para prender os bandidos, geralmente envolvendo o tráfico, né?
Aí ele chegou com câmera e tudo, que ele tem uma equipe pra gravar e tal. E chegou, pá, bateu na porta, tacou a bomba lá, puf, explodiu, parecendo coisa de cinema. Filmando tudo. Aí o bandido foi pego, né? E viu que era o da Cunha, né? O da Cunha é mó da hora. Essa explosão, essa abordagem parecendo coisa de cinema. Ei, da Cunha, deixa eu te perguntar aí. Filmou tudo isso aí? Ele tá querendo saber se ele aparecer no YouTube, no canal do da Cunha. Pra você ver, os caras ainda ficam preocupados assim, eu vou aparecer porque eu vou ficar famoso, né? Tô aparecendo aí. Então, assim, chegou num ponto que eles não têm mais medo eles acham uma graça. Tanto é que cada vez mais com redes sociais, você vê aí traficante postando foto né, com as armas, você vê os caras postando, fumando, você vê os caras. Antes eles vendiam em códigos, tem dia que nem código nem código não vende, né? Se você porque colocar fala lá. que o status chegou até pra eles. Sim. Ele tava dando numa entrevista lá pro Maurício Meirelles, um bate-papo, e falou assim que as pessoas gostam tudo de colocar no stories, o status, né? Se ele usa redes sociais pra pegar o bandido. Ele falou sim. Falou, pô, mas os bandidos não sabem que vocês olham? Sabem, mas todo mundo quer exaltar. Por exemplo, o status de uma pessoa como o Paul, ele trabalhou o mês todo, ganhou dinheiro, ele vai pra balada lá, quer mostrar que ele se deu aquele luxo, aquela roupa e tal. O bandido sei lá, ele foi no corre dele, assaltou um banco, fez alguma coisa, ele quer queira, quer não, um deles vai postar lá no baile funk com a arma, ainda vai escrever às vezes o que fez e a polícia vai pegar. Mesmo ele sabendo que a polícia pode ver, bandido também bora dizer assim, ser humano nesse caso, e tem esses querer se amostrar com o status, divulgar o que conquistou, né? Tanto é que tem alguns que falam, eu já vi reportagem, né, de traficante falando assim, que eles gostam, que eles têm que se mostrar para poder trazer gente para trabalhar para eles. Então, que eles têm que mostrar uma vida de luxo, justamente para poder atrair um menor, para poder atrair uma pessoa para fazer ele, para achar assim, opa, se eu fizer a mesma coisa que esses caras, eu também vou andar cheio de, né? Vou andar cheio de ouro, cheio disso, cheio daquilo. E assim, vamos combinar que esse mundo é um pouco de ilusão, né? Eles fazem como é que não é nem uma... Ai, fugiu a palavra agora. Que eles fazem... Gente, fugiu totalmente. Fugiu totalmente a palavra que eu ia dizer. Uma lavagem cerebral. Olha que frasezinha besta que eu esqueci. Mas eles fazem meio que não é nem uma lavagem cerebral. O que eles fazem é uma técnica de ilusionismo mesmo, de mostrar de mostrar uma coisa ali que no fundo não é real. Falar nesses vídeos do da Cunha mesmo mostra os garotos lá na biqueira perguntando quanto que ele ganha. É R$100, R$150 por dia, trabalhando o dia todo, das 7 às 19. E aí a imagem que passa muitas vezes que trabalha pouco, ganha dinheiro, tem muita coisa, não é nem isso. Falar nisso... influenciar, teve um pessoal que faz o oposto, por exemplo, é o Favelado Investidor, que é um canal do YouTube. São dois garotos da favela que eles dão dicas de investimento para as pessoas da favela, de uma maneira com a linguagem que eles entendem, porque muitos vídeos do YouTube que dá dica de investimento usam uma linguagem assim, e talvez para aquele pessoal ali não é muito acessível por causa dos estudos e tudo mais. E ele usou uma linguagem mesmo, de gírias mesmo, para ensinar. Sim. E muitas pessoas começaram aí, também não só pela linguagem. Pensa só, são dois caras que também é da favela como eles e pensa, pô, se aqueles dois ali entendem, eles conversam daquele jeito e tudo mais, por que não, nós também não podemos entender? Então eles influenciaram também nisso, né? Que é uma coisa bem bastante interessante. Favelado Investidor, que também quem quiser assistir, são bem bacana o pessoal, inclusive. Sim, hoje em dia, por isso que é legal o YouTube, que ele dá voz a muitas pessoas, né? E esse é mais fácil de mostrar. Eu fico muito feliz quando eu vejo esses casos de... Eu já citei aqui outros episódios de jovens empreendedores. Quando você vê pessoas saindo de baixo, dando a volta por cima. Porque ainda tem um certo preconceito, porque as pessoas de fora, elas olham. Nasceu ali, só tem
só tem um destino. E quando essas pessoas mostram que podem fazer diferente, é muito bom. Eu vi que assim, o ano passado e 2019 também tiveram vários programas, né? Várias séries na televisão que trazia alguns empreendedores que vinham, tô montando se eu não me engano, eu lembro de um que era para empreendedores, né? Para montar alguma coisa na sua cidade ou no seu, enfim, né? Lá onde você mora. E teve um que era uma moça que vendia vendia docinhos na favela e ela conseguiu montar o espaço dela lá, conseguiu ter até funcionários trabalhando para ela. Então, assim, é muito legal quando você vê essas coisas, porque geralmente tem gente que tem aquele porque, por exemplo, hoje em dia tem várias ferramentas que as pessoas podem usar para crescer. Por exemplo, hoje em dia o Instagram, hoje em dia a pessoa pensava, para eu vender alguma coisinha, eu tinha que colocar no cesto e vender no ônibus, numa praça, qualquer coisa. Hoje em dia o Instagram, bora dizer assim, democratizou tudo, né? Qualquer um pode criar uma conta no Instagram, no YouTube, no momento que as coisas estão mais democráticas, por exemplo. No Instagram as pessoas podem criar uma conta, abrir e divulgar seu negócio. Antigamente a pessoa para crescer ela tinha que colocar os doces dela e vender no ônibus, na praça. Hoje em dia ela pode vender tanto pelo iFood, no Instagram, ou ela pode ser um YouTube, abrir um canal. Eu acho que abrir o leque hoje em dia está muito mais fácil para fazer essas coisas, né? Sim, tanto é que se não fossem as redes sociais, não estaríamos aqui. Então, até aproveitando, falando um pouco de redes sociais, né? Nos sigam no Instagram, nos sigam, né? Nós temos Twitter, temos Instagram, nos sigam lá também no Spotify. Então, vocês nos acham aí em todas as redes sociais que vocês imaginarem. E se não fosse essa democratização, né, que você citou, não estaríamos aqui. Então vamos agradecer todas essas plataformas, né, que nos fazem estarmos cada vez mais junto da galera, mais próximos, né? Então, assim, receber, por exemplo, mensagens, você ser de um estado e receber mensagens de pessoas de outros locais é muito bom, muito importante, nos faz querer continuar, né? E é com esse sentimento até de gratidão que vamos encerrar o Join Podcast de hoje. Até a próxima, pessoal.